Olá, turma! Estamos aqui para iniciarmos a nossa aula de geografia, a nossa primeira aula mesmo em questão de conteúdo do nosso terceiro trimestre. Vamos estar iniciando aí esse trimestre, dando continuidade aos nossos conteúdos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Rússia. Nós tivemos aí o estudo sobre o continente europeu na unidade anterior e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo falando um pouco sobre um país de extensão territorial bastante ampla que pertence aí a dois continentes, que é a Rússia. A Rússia, o país russo, ele pertence aí tanto ao continente europeu como ao continente asiático. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a estrutura desse país. Vamos estar falando sobre relevo, sobre clima, densidade demográfica, hidrografia, população. Vamos estar falando, no geral, sobre a economia dessa potência mundial, né, que corresponde aí a uma posição muito considerada aí, né, em relação aos demais países. A ONU, que é um dos participantes aí do Conselho de Segurança da ONU, uma posição bastante respeitada aí em relação aos demais países. Então a Rússia é o país, né, o maior país do mundo, com uma extensão territorial ampla, localizando-se em dois continentes, como eu coloquei, Europa e Ásia. Apesar de ser uma das nações mais populosas do planeta, dispõe aí de baixa densidade demográfica. Um dos climas predominantes nesse país é o continental úmido, que nós vamos estar relatando também, com áreas aí de ocorrências de clima polares, um relevo que divide entre planícies e planaltos, que são os dois tipos de relevo predominante nesse país, e abriga aí a maior elevação da Europa dentro desse relevo. O monte que é considerado um dos maiores montes da Europa, que é o Monte Elbrus. O país é um dos principais produtores e exportadores de petróleo e gás natural do mundo. Isso é como característica estrutural do país russo. Então vamos ver aí um pouquinho sobre esse país, que, como eu coloquei para vocês, é um país bastante destacado aí em relação à sua economia e em relação à sua extensão, a sua influência em relação a outros países. Então a Rússia tem a ocupação do território extenso gradativamente, com diferentes povos que se instalavam na extensa área do país. A anexação de novos territórios ocorreu principalmente a partir do czarismo, né, que teve início aí em meados do século XVI. Este sistema teve aí fim apenas com a Revolução Russa em 1917. Esta, por sua vez, aconteceu aí ao mesmo tempo em que se desenrolava aí os conflitos da Primeira Guerra Mundial, que repercutiram em territórios russos de forma bastante acelerada aí em relação às revoltas populares. As transformações no sistema político do país, principalmente decorrente dos eventos de 1917, dessa Revolução Russa, deram origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que foi aí um bloco econômico socialista que surgiu aí com o fim da Segunda Guerra. Esse movimento ele teve aí viu-se imerso aí principalmente no período da Guerra Fria em conflitos de cunho político e ideológico entre os Estados Unidos, que era o bloco capitalista, e a União Soviética, que era o bloco socialista. Fatores internos associaram muito com a questão da economia e ao regime político, né, que dificultaram aí principalmente a continuidade do bloco econômico das repúblicas da União Soviética. Essa, por fim,
no final aí da Guerra Fria, finalizou, né, não teve uma prosperidade maior, o bloco econômico acabou finalizando, acabou se desfazendo, que foi o que a gente viu lá na formação dos grupos da CEIA, né, da Comunidade dos Países Independentes da Europa. E nós temos aí uma geografia bastante extensa aí envolvendo o continente, que por ter a sua extensão ampla, né, uma área aí de 17.098.246 quilômetros quadrados, né, que se estende aí pelos continentes da Europa e da Ásia, e uma linha costeira de 37.653 aproximadamente quilômetros, limitando-se ao norte com o Oceano Ártico. O oeste do território russo fica aí na Europa e faz divisa com alguns países como a Noruega, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Ucrânia, são alguns países que se limitam aí a oeste. A porção asiática do território russo, além da parte do Cazaquistão, faz fronteira também com Mongólia, com China e uma estreita faixa aí com a Coreia do Norte. Os montes Urais fazem as vezes das fronteiras físicas ao continente europeu e asiático, separando aí a Rússia ocidental e a Rússia oriental. O clima predominante, a extensa longitudinal aí da Rússia proporciona aí a ocorrência de diversos tipos climáticos, um dos quais possui a maior influência da continentalidade aí das altas latitudes, é o clima continental úmido, predominante na sua parte ocidental, marcando aí por tempestade amenas e pelos maiores índices de precipitação do país, que variam entre 600 a 700 milímetros aí. O sudeste, por influência do relevo montanhoso, uma parte de mais montanha, é caracterizado por alta amplitude térmica, ou seja, é responsável por invernos muito frios e verões quentes. Já o norte da Rússia é marcado principalmente pelos invernos rigorosos, né? Temperaturas baixas na maior parte do ano e baixos índices de precipitação. Nessas áreas aí predomina principalmente os climas subártico e ártico ou polar. É onde se localiza a região da Sibéria, em que os termômetros marcam aí 43 graus negativo. O relevo. O relevo russo pode ser compartimentado em dois domínios. O primeiro deles são as planícies, né, que se estendem aí a oeste até as terras centrais do país. Uma das exceções é a Cordilheira dos Montes Urais, onde a maior elevação atinge aí marcas bastante consideradas. E no leste, por sua vez, o relevo é acidentado, marcado aí principalmente pela presença de planaltos e altitude média com um extenso território russo aí, atingindo aí uma área muito grande aí, a parte acidentada aí, que é a parte dos planaltos. Então, dois grandes compartimentos aí do domínio do relevo russo, que são as planícies e os planaltos. A vegetação russa, uma área na parcela setentrional da Rússia, é essencialmente coberta por gelo, sendo desprovida aí de uma vegetação próspera. À medida que se caminha para as regiões com temperaturas mais amenas, a paisagem se altera. A cobertura vegetal do país é marcada pela presença de espécies características dos biomas, como tundra e taiga. Na latitude mais baixa encontra aí áreas cobertas por florestas deciduais. Essas florestas deciduais, elas são aí características aí desse tipo de relevo, né, desse tipo de bioma, que são as tundras e a taiga. A hidrografia, quais são os principais rios da Rússia, ou que faz fronteiras com esse país continental? Então, um dos principais rios é o Volga,
também o mais extenso da Europa. Nós vimos lá, quando estávamos falando sobre o continente europeu, com 3.530 aproximadamente quilômetros é o percurso desse rio Volga. O Lena consiste no maior curso d'água da Rússia, com 4.400 quilômetros. Nós temos aí outros importantes rios que banham o território russo, que são Ob, o Lemissei, Amur e Don, que são os principais rios que banham aí o território russo. Então, temos também, como eu coloquei no começo, a questão da demografia da Rússia. A população da Rússia é de 145.934.000 habitantes, conforme a estimativa da ONU do último levantamento em 2020, com a maioria habitando a porção europeia do país, a parte que fica do lado do continente europeu, embora seja uma das maiores populações mundiais da Rússia. Possui uma baixíssima densidade demográfica de apenas 8,9 habitantes por quilômetros quadrados. A população russa cresce atualmente, em uma taxa de 0,1% aí ao ano. A capital, Moscou, é a cidade mais populosa da Rússia, com 12.476.000 habitantes. Na sequência está aí Petersburgo, com 5,5 milhões de habitantes, e nós temos aí a Rússia, que composta aí por pessoas de diversas nacionalidades, um grupo étnico, sendo eles bastante diverso, ou seja, o país russo ele recebe a população de vários outros países e mesmo assim apresenta uma densidade um pouco baixa, não é isso? E aí na nossa próxima aula, nós vamos estar vendo aí sobre a economia da Rússia, vamos estar vendo sobre a cultura, vamos falar também sobre a infraestrutura e, claro, falar sobre o governo russo. Quais são as suas influências aí em relação à ONU. Nós sabemos que a Rússia representa hoje uma das maiores potências econômicas do mundo e tem sobre o seu domínio vários países que se desmembrou aí do bloco da União Soviética. Então, por hoje é só, a nossa aula vai ficar por aqui e aí vocês vão lá na programação da aula e na plataforma e observa aí quais são os critérios, quais são as programações que nós temos aí para o desenrolar da nossa aula de hoje. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!